Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula do curso Conhecendo a Fé Católica. E hoje nós falaremos de um assunto muito polêmico. Eu acho que um assunto mais polêmico, um dos assuntos mais polêmicos que o catolicismo enfrenta durante esses últimos tempos, durante esses últimos séculos para cá. O surgimento do movimento neopentecostal, pentecostal, da Rua Azusa, para cá, né? Por que digo desse movimento para cá? Porque os protestantes históricos não possuíam tantos problemas com essa questão, que é a questão das imagens, né? Porém, o cerne desse problema, ele não começou no movimento pentecostal, apesar de ter o seu ápice, né, no movimento evangélico, protestante evangélico, pois ele se espalhou de forma quase que universal no protestantismo hoje em dia, mas ele nasce no calvinismo. Ele nasce ali do calvinismo para o puritanismo, como Calvino ele defendia uma teoria que foi condenada pela Igreja bem antes da Reforma, né, como o iconoclastismo, ou seja, que é aquela aversão total contra o uso qualquer de imagens na Igreja, ou qualquer representação de Deus através de figuras. E isso foi tomando um posicionamento cada vez mais firme dentro do movimento protestante evangélico. Então, a questão das imagens e das relíquias, principalmente, também, é uma questão fundamental, vamos dizer assim, no debate entre protestantes e católicos. Não deveria ser, na minha opinião, porque é uma questão muito simples de ser entendida, basta querer entender, mas é uma questão que eu passei isso na minha pele e vejo outras pessoas passando também, outros protestantes que se convertem ao catolicismo. Nós somos questionados muitas das vezes de e as imagens? Por que os católicos adoram imagens? Né? Deus proíbe fazer imagens e começa a lançar versículo fora de contexto, e Êxodo 20, etc. Então, esse assunto das imagens, nós devemos nos atentar um pouco com mais calma e falar parte por parte, cuidadosamente, explicar biblicamente, historicamente, tudo o que a igreja ensina sobre o uso das imagens, principalmente o uso das imagens no culto cristão. Bom, daí que vem o problema da livre interpretação das Sagradas Escrituras. Porque quando utilizamos as Sagradas Escrituras sem o seu a sua devida interpretação à luz da história, à luz daquilo que os concílios ecumênicos da Igreja determinou que é heresia ou que é ortodoxia, se não lemos a Bíblia à luz daquilo que a Igreja ensina, a Bíblia começa a virar um livro contraditório, um livro bipolar, até mesmo um livro hipócrita, porque uma parte diz uma coisa e outra parte diz outra. E esse é um dos argumentos que os ateus usam contra nós cristãos. O Deus de vocês é bipolar, o Deus de vocês proíbe uma coisa e aceita outra. O Deus de vocês é um Deus mau, um Deus que faz isso, faz aquilo. Ou seja, a não compreensão da interpretação bíblica correta, coerente, sistematizada pela igreja, dogmatizada, traz diversos problemas para a compreensão dessas doutrinas que parecem ser contraditórias das Sagradas Escrituras, a princípio, para aqueles que não estão acostumados, mas que, na verdade, elas têm até embasamentos firmes e arraigados na Bíblia. Bom, primeiro de tudo, nós devemos começar com um contraponto. Como assim contraponto? Os protestantes usam a Bíblia contra nós, dizendo que nós quebramos o primeiro mandamento de não fazer imagem. Então, vamos ao primeiro mandamento. Vamos pegar a base bíblica que eles usam contra nós para interpretá-la à luz da própria Bíblia. Perceba que, a primeiro momento, não estou usando a autoridade da igreja para dizer que as imagens são lícitas. Eu vou usar a autoridade da própria Bíblia para dizer que as imagens são lícitas.
e depois eu vou ensinar o que a igreja diz a respeito. Porque esse curso, eu fiz ele montado em uma mentalidade protestante. Eu peguei a mente do protestante, que foi a minha mente, quando eu era protestante, aqueles questionamentos que o protestante tem contra o catolicismo, e fiz esse curso. Esse curso ele é direcionado a responder esses ataques. E nada melhor do que responder os ataques protestantes usando a própria Bíblia como fonte principal. E é isso que eu faço nesse curso inteiro. Primeiro eu uso a base bíblica, depois eu passo para a base histórica, aí só depois eu mostro o que a igreja diz a respeito. E no final vocês percebem que o que a igreja diz a respeito daquele assunto está em concordância e harmonia completa e perfeita com o que a história ensina e com o que a Bíblia ensina. Aí que nós vencemos o debate dos protestantes. Porque nós devemos usar esse meio, que é a Sagrada Escritura, que eles usam contra nós, para provar que eles estão errados. O católico não tem que ter medo de Bíblia. O católico tem que amar a Sagrada Escritura. Então vamos começar com Êxodo 20. O que diz Êxodo 20? Deus proíbe realmente mais? Êxodo 20, do versículo 3 ao versículo 6, vai dizer o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Começa com isso. Não terás outros deuses diante de mim. Essa frase é importantíssima para entender todo o resto do contexto. É a chave de interpretação desse texto. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o politeísmo é condenado. Essa base bíblica de Êxodo 20 está principalmente, unicamente, diretamente condenando o politeísmo. A adoração de vários deuses. E vai continuar. Não farás para ti imagem de escultura, de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Bom, os protestantes geralmente, quando vão debater com os católicos, pegam esse versículo 4 de Êxodo 20 e usam ele isoladamente. Tá vendo? Deus manda não fazer imagem nenhuma. Nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há nas águas debaixo da terra. Então vocês estão errados. Vocês estão quebrando o primeiro mandamento. Mas eles não mostram o que vem antes nem depois. O que vem antes diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. E o que vem depois? Versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, para você entender o que diz o versículo 4, você tem que interpretá-lo à luz do versículo 3 e à luz do versículo 5, do que vem antes e do que vem depois. Não terás outros deuses diante de mim. Não se prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Isso daqui é uma óbvia e nítida proibição do politeísmo, da adoração de vários deuses. E por que Deus fala da imagem específica no versículo 4? Porque na época de Moisés, esses deuses eram representados por imagens. Lembre-se do bezerro de ouro, que era um animal considerado um deus. Lembre-se dos deuses pagãos que eram feitos de ouro, de prata, de madeira. Ou seja, esses deuses eram confeccionados para serem adorados por meio de imagens. Esse era o politeísmo pagão da época de Moisés. Eles agiam dessa forma, eles adoravam imagens, como se a imagem tivesse vida por si mesmo, como se a imagem fosse um Deus por si mesmo, tivesse algum poder divino. Eles cultuavam imagens a ponto de queimarem seus filhos a imagens, a Moloque. É isso que Deus condena. O politeísmo pagão, utilizando-se de meios de imagens para cometer idolatria.
Essa passagem específica não proíbe o uso de imagens. Ele proíbe o uso idolátrico de imagens. Uma coisa é você proibir a confecção de imagens, outra coisa é você proibir a idolatria usando imagens. São duas coisas totalmente diferentes. E a gente vai ver que Deus não só não proíbe o uso de imagens, como ele ordena que se façam imagens em diversas passagens bíblicas, inclusive no livro de Êxodo. Então, como que pode Deus se autocontradizer? Como que pode Deus, uma hora, dizer: não faça imagem de nada que está no céu, na terra, debaixo das águas, e outra hora o próprio Deus manda fazer imagem do que há no céu e do que há na terra? E isso não é um Deus coerente. Se não é coerente, se ele não segue lógica, se ele não segue os próprios mandamentos, ele não pode ser Deus. E é por isso que os ateus usam esses argumentos contra nós. Porque muitos cristãos, não sabendo interpretar o mínimo das Sagradas Escrituras, pegam versículos isolados para usar contra os católicos e acabam usando, tornando isso um mal contra si mesmos. Porque quando vem algum ateu, algum pagão, que entende mais de Bíblia do que eles, começa a jogar essas bases que parecem se contradizer e muitos perdem a fé por causa disso. Olha o perigo de uma má interpretação bíblica. Então, esse versículo claramente diz: não farás para ti mais escultura de nada que se assemelhe ao que existe no céu, na terra, debaixo da terra, etc. Mas lembrando que o contexto é sempre o politeísmo. E o catolicismo não é politeísta. Nós não acreditamos em vários deuses, nós acreditamos somente em um Deus uno e trino. A unidade da Trindade e a Trindade em unidade, como diz Santo Atanásio no seu credo. Apenas um Deus, só há um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Basta. Além disso, não existe outro Deus. A Virgem Maria não é deusa. Os santos não são deuses. Eles são apenas homens e mulheres como nós que chegaram à santidade e receberam uma graça extraordinária. E são venerados e honrados, mas não são adorados. Bom, continuando então, vamos provar biblicamente que Deus não só não proíbe fazer imagens nesse versículo de Êxodo 20, como ele ainda manda fazer. Então, a melhor interpretação não é aquela que anula o uso de imagens, mas aquela que anula o uso de imagens politeístas, idolátricas. Êxodo 25, capítulo 25, versículo 18 a 22, vai dizer o seguinte: Deus mandando confeccionar a Arca da Aliança, vai dizer o seguinte: farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Faze-me um dos querubins numa extremidade e outro na outra. Farás os querubins formados num só corpo, com o propiciatório nas duas extremidades. Os querubins terão asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas duas asas, um voltada para o outro lado. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que te dei. Ali virei a ti, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Como estudamos sobre o significado da Arca da Aliança em relação à Virgem Maria, que a Arca da Aliança ela carregava a presença de Deus, e dentro dela estava o maná, a estátua da aliança e o cajado de Arão. Vemos aqui que não só ela representava a presença de Deus, e Deus falava com Moisés através da arca, mas que essa arca, por mando de Deus, tinha 2 querubins feitos de ouro, 2 imagens de querubins feitos de ouro em cima da arca. Se você nunca viu a Arca da Aliança, você pode procurar aí no Google, Arca da Aliança.
Você vai ver dois querubins, um diferente do outro, com as asas estendidas. É um modelo que os estudiosos fizeram réplicas para ver como que era mais ou menos a arca, né? Segundo as Sagradas Escrituras, e ela tinha esses querubins. E os querubins, lembrando que são o quê? Seres celestiais. Então, se Deus ele proibiu fazer imagens de tudo que há no céu, aqui ele acaba de quebrar o seu próprio mandamento, fazendo imagem do que há no céu. Então, que coerência há entre um texto e outro, se não interpretarmos da forma correta? Lá em Números, capítulo 21, versículo 8 a 9, Deus manda fazer a serpente de bronze. E a serpente de bronze era o meio pela qual Deus curava aqueles que eram picados por serpentes mortais. E quem olhasse para a serpente de bronze, para aquela imagem de uma serpente, e cresce, ficava curado. Não morria por causa do veneno. E aquela serpente não só era uma imagem, como também representava Cristo. E o próprio Jesus vai testemunhar isso em João 3, 14 a 15. Então vamos ler a passagem de Números. O Senhor respondeu-lhe: faz uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e contemplar viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Ora, o uso de uma imagem para servir como meio de cura para aqueles que eram mordidos por serpentes mortais. Essa serpente era pendurada numa haste e ainda simbolizava a crucificação de Cristo. João 3, 14 a 15. Jesus diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, as imagens no Antigo Testamento não só eram mandadas por ordem divina a serem confeccionadas, como também representavam Cristo. Eram sinais de Cristo. E hoje as pessoas reclamam porque nós católicos usamos o crucifixo, que é uma representação do Cristo crucificado. E Paulo diz: nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Se uma serpente de bronze numa haste era algo que Deus mandou fazer para curar o povo, qual o problema que tem um crucifixo desse? Bom, continuando, não acaba por aí. Deus manda fazer mais imagens. Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 29. Salomão indo construir o templo do Senhor, o templo de Deus, onde aconteceria ali a adoração de Deus, o culto de Deus. Deus manda fazer querubins para pôr na sala do Santo dos Santos, no templo do Santo dos Santos, dois querubins enormes, juntamente à arca, que já tinha outros dois querubins. E Deus ainda manda fazer querubins esculpidos na parede do templo por dentro e por fora. Ou seja, quem entrasse no templo de Salomão, o que mais via ali era querubim esculpido, era imagem de querubim, de anjo. E isso não feria o mandamento de não fazer imagem de Êxodo 20. Vai falar o texto. No Debir, ele fez dois querubins de oliveira selvagem. Ele tinha 10 côvados de altura. Uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim também tinha 5 côvados, ou seja, de uma extremidade a outra das asas tinha uma distância de 10 côvados. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Ambos os querubins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. A altura de um querubim era de 10 côvados e essa também era a altura do outro. Colocou os querubins no meio da sala interior. Tinha as asas estendidas, de sorte que a asa de um tocava uma parede, a asa de outro tocava outra parede, e suas asas se tocavam uma a outra no meio da sala. Revestiu-os de ouro os querubins. Em todas as paredes do templo ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas e flores. Se você botar no Google imagem do Templo de Salomão, você vai ver essas imagens dos querubins. Você vai ver a imagem das paredes esculpidas com imagens de querubins.
Então, Deus manda fazer imagens, e o Templo de Salomão era o templo onde a glória de Deus se manifestava de forma extraordinária. E Deus não se sentia ofendido por causa daquelas imagens. Bom, provamos biblicamente que Deus não só aprova o uso de imagens, como manda fazer imagens. E o que Deus desaprova e condena como pecado mortal é a idolatria. O uso de imagens de divindades politeístas. Isso sim é condenável, tanto por Deus, quanto pela Sagrada Escritura, quanto pela Igreja Católica. Então a gente tem uma segunda questão que vamos tratar nesse vídeo, que é as relíquias. Essa já é uma questão que deixa os protestantes mais intrigados ainda, até eles perceberem que essa doutrina provém da Sagrada Escritura. Que é o quê? As relíquias. O que é uma relíquia? Relíquia é o nome dado a objetos que pertencem ou pertenceram a um santo ou que tiveram contato com seu corpo. Existem relíquias de 3 graus. O primeiro grau são os restos mortais de um santo, tipo ossos, né? Os restos mortais mesmo de um santo. Um santo que morreu e teve seus restos mortais conservados. É uma relíquia de 1º grau. Tipo os ossos de São Pedro e São Paulo, que estão no Vaticano. E entre várias outras relíquias que a Igreja Católica tem até hoje. O túmulo de Jesus, o manto de Nossa Senhora, o santo sudário, que cobriu o corpo de Jesus. São relíquias conservadas pela Igreja, que a Igreja venera como coisas santas, porque tocaram corpos de santos. Então, a relíquia de 1º grau são restos mortais de santos, parte de alguma parte do corpo. A relíquia de 2º grau são objetos que tocaram o corpo do santo, tipo lenços, né, roupas, terço, objetos de uso pessoal daquele santo, ou que tocaram o seu corpo. E a relíquia de 3º grau são objetos que tocaram o corpo do santo. Então, não vou entrar em detalhes aqui, né, eclesiologicamente, o que é uma relíquia, para que serve, tá lá. Deixe isso aí para outro assunto. Eu vou falar aqui do embasamento bíblico das relíquias. Ou seja, nós cremos que existem santos. Os santos são reais. A santidade é real. Eu falarei sobre isso na aula sobre o purgatório. E por que os protestantes não conseguem aceitar a santidade? Porque Lutero detestava essa ideia. Lutero não acreditava na santidade. Ele achava que a gente nascia pecador e vai morrer pecador e está tudo bem. Mas a Igreja Católica ensina que é possível alcançar a santidade ou nessa vida ou na próxima, através da purificação da alma, que nós chamamos de purgatório. Desde que a pessoa morra em estado de graça, morra salvo. Porque se eu perguntar para você, você está pronto para ver a Deus hoje? Seja sincero com você mesmo, você vai ver que você não está. Então nós temos muitas imperfeições, muitos pecados, muitas coisas que precisam ser purificadas, que precisam ser mudadas, restauradas. E por isso que nós queremos que os sacramentos e a graça do nosso Senhor, ele opere em nós essa santidade. Porque ele nos chamou a ser santo como Deus é santo. E nós vamos ver isso nas próximas aulas. Mas por acreditar que existem santos, e esses santos eles estão unidos à humanidade de Cristo, ou seja, os santos fazem parte, na sua carne, da santidade do nosso Senhor. Eles estão tão unidos misticamente ao nosso Senhor que o próprio corpo deles inspira a santidade. Eles são santos completamente. E são pessoas totalmente separadas, cheias da graça de Deus. E essa santidade provém da graça de Cristo, que emana neles. Quanto mais próximo de Cristo, mais santo a pessoa é. Então, esses objetos de uso pessoal desses santos são também meios de graça quando Deus quer operar através deles. E isso que eu estou falando não é nenhum absurdo.
São doutrinas fundamentadas nas Sagradas Escrituras que nós veremos aqui agora. Então, Deus pode sim usar objetos para fazer milagres, usar restos mortais dos santos, dos mártires, para fazer milagres. Deus não só pode, como ele fez tanto na era primitiva, nos apóstolos, que nós vamos ver agora, quanto na história da igreja, que nós veremos em breve. Então, não quer dizer que toda relíquia vai fazer milagre. Toda relíquia tem um poder intrínseco nela. Não. Mas quer dizer que são relíquias de santos que eram intimamente ligados ao nosso Senhor. E nosso Senhor pode se usar dessas relíquias para operar grandes maravilhas. Não só pode, como ele faz. A gente pode ver um exemplo no Velho Testamento de uma relíquia de primeiro grau, que eram os ossos de Eliseu, Santo Eliseu. 2 Reis 13:21 vai contar um relato onde os ossos de Santo Eliseu, ou seja, os restos mortais de Santo Eliseu depois de morto ainda operava em milagres. Os restos mortais de Santo Eliseu, os ossos dele, ressuscitaram morto. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram um desses bandos. Jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou os ossos de Eliseu, recobrou vida e pôs-se em pé. Estavam enterrando uma pessoa que tinha morrido. E passaram pela tumba de Eliseu, estavam vindo um bando de pessoas, eles se assustaram, jogaram o corpo dentro da tumba de Eliseu e foram embora. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, a pessoa ressuscitou. Porque nos ossos de Eliseu emanavam a graça de Deus. Isso já no Antigo Testamento. Vamos ver agora como isso acontece também no Novo Testamento. Nós vemos a primeira aparição, a primeira manifestação de relíquias se deu, obviamente, no Novo Testamento, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor foi uma relíquia viva, o Deus encarnado. E tudo que ele tocava, tudo que tocava ele, tudo que ele usava, era uma fonte de graça. Lá em Mateus 14:36 vai dizer que quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e trouxeram todos os doentes, rogando-lhe que tão somente tocassem a orla de sua veste, e todos que tocaram eram curados. Apenas tocando a roupa de Jesus, eles eram curados. E Jesus não parou por aí. Ele continuou fazendo relíquias de si próprio. Quando ele curou um cego de nascença. Olha a forma que Jesus curou o cego de nascença. João 9, versículo 1 ao 7. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Jesus poderia simplesmente dizer: vai e vê, a tua fé te salvou, como ele fez em diversas outras vezes. A tua fé te salvou, veja, ande, levanta-te e ande, só manda e acontece. Mas Jesus aqui quis mostrar que ele é tão soberano que ele pode usar os meios materiais para transformar em graças sobrenaturais. Jesus, quando ele se encarnou, a primeira coisa que aconteceu foi a santificação da matéria. Jesus santificou a matéria para que a matéria também fosse meio de graça. Por isso usamos água no batismo, por isso usamos pão na Eucaristia, por isso usamos óleo na crisma, não são dos enfermos. Porque a matéria se tornou um meio de graça através da encarnação do nosso Senhor. E foi ele que quis assim. Tanto é que ele usa essas ocasiões para mostrar que ele faz da matéria aquilo que ele bem entende. Usando até cuspe misturado com terra para curar um cego.
E ele continua fazendo a mesma coisa, agora para curar um surdo que gaguejava, um surdo gago. Em Marcos 7, do versículo 32 a 35, vai dizer: trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Presta atenção. Trouxeram um surdo que gaguejava e pediram: olha, só põe a mão nele. Só põe a mão, tá bom. Eles acreditavam que só Jesus botando a mão no surdo, que era gago, ele ia melhorar. E de fato, Jesus tinha poder para isso. Jesus não precisava nem botar a mão para isso acontecer. Mas olha o que Jesus quis fazer. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e com saliva tocou-lhe a língua. Jesus praticamente botou a saliva dele, literalmente, na língua do gago. Vamos dizer que ele cuspiu levemente na língua do gago. Tocou com a saliva dele na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente abriram seus olhos e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente. A multidão só pediu para que Jesus impusesse as mãos naquele homem. Jesus quis fazer mais. Ele quis tocar com a saliva dele, algo que muitos de nós podem achar até nojento, né? Nossa, tocar com a saliva na língua de outra pessoa. Hoje em dia, com coronavírus, isso aí é até um crime, né? Mas Jesus quis mostrar que através da sua própria saliva seria um meio de graça para a cura daquele cara. Ou seja, a matéria santificada por Cristo gera milagres. E os santos que estão unidos à humanidade de Cristo transmitem esses milagres também. Mas óbvio que é tudo pela graça. Tudo por Deus. Tudo através de Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Não pelos méritos próprios do indivíduo, mas pelos méritos de Cristo. E a gente pode ver isso se repetindo após a morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor, agora não só com o nosso Senhor. Isso se repete agora com os apóstolos. Os apóstolos tinham o mesmo poder. Os santos apóstolos tinham o mesmo poder. Atos 5, 12 a 15 vai dizer que a sombra de Pedro curava. Olha só o que diz. Pelas mãos dos apóstolos faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo. Costumavam estar todos juntos, de comum acordo, no pórtico de Salomão, a ponto de levarem os doentes até as suas ruas, colocando-os sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra encobrisse alguns deles. Ou seja, só a sombra de São Pedro, quando ele passava, encobria os doentes e eles eram curados. Só a sombra. São Pedro, que foi o príncipe dos apóstolos, como a gente já viu, o líder da Igreja Universal, o pastor universal, o bispo de Roma, é o primeiro papa, ele tinha esse carisma sobrenatural que nosso Senhor operava por mãos de Pedro, por mãos de Paulo, por mãos dos apóstolos, por mãos dos santos através da história. E São Paulo também tinha a mesma coisa. Atos 19, do versículo 11 ao 12, vai dizer o seguinte: entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns, milagres sobrenaturais. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem os lenços e aventais que houvessem tocado o seu corpo. Afastavam-se dele as doenças e os espíritos maus saíam. Bastava apenas que os lenços e aventais que Paulo limpava a boca depois de comer tocasse os enfermos e os endemoniados para que eles ficassem curados e libertos. Ou seja, um pedaço de pano que tocou o corpo de Paulo, ou seja, uma relíquia de segundo grau. O pedaço de pano que tocou o corpo de Paulo era um meio extraordinário de milagres. E isso continuou acontecendo ao longo da história da igreja.
Nós veremos isso aqui. Agora eu quero responder só uma questão básica. Questão básica. Tudo bem, Caio. Entendemos que Deus não proíbe imagens, entendemos que as relíquias são bíblicas, né? Que a matéria foi santificada por nosso Senhor, né? E que através da matéria ele usa para fazer milagres através dos santos, etc. Mas por que os católicos, então, se ajoelham diante das imagens? Por que os católicos rezam diante das imagens? Por que os católicos beijam as imagens como se estivessem fazendo isso com uma pessoa? Bom, a questão de se prostrar, nós podemos ver na própria Sagrada Escritura que nem sempre está ligado ao ato de adoração. Nós temos que separar aqui duas coisas básicas. Existem duas diferenças no trato que nós damos aos santos e a Nosso Senhor. No culto dos santos e no culto de Nosso Senhor. Nosso Senhor é Deus, portanto, o seu culto é de latria. Nós devemos adorar a Deus em Trindade, o Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos adorá-lo e a mais ninguém. Aos santos, nós devemos honrá-los como homens e mulheres de Deus. Nós devemos prestar veneração, honra, respeito a eles. Louvor a esses homens e mulheres que foram grandiosos. E o ato de se ajoelhar, por si só, não quer dizer nada. Porque a adoração ela não está ligada somente a um ato externo, por mais que o ato externo também possa fazer parte da adoração. A adoração ela está ligada ao interior, ao coração, à intenção, à vontade. Então, Jesus pode aparecer encarnado na minha frente. E eu posso me ajoelhar sem adorá-lo. Os fariseus, por exemplo, que rejeitavam Cristo, zombavam de Cristo quando estavam batendo nele, se ajoelhavam e faziam reverência, dizendo salve rei dos judeus. E não estavam adorando, estavam blasfemando. Então, o ato de se ajoelhar unido à blasfêmia diante do nosso Senhor. Percebe que o ato de se ajoelhar nem sempre está ligado à adoração, mesmo que ele seja feito ao próprio Deus. Porque a adoração é algo que vem do coração, a intenção interna, e não os atos exteriores. Então, o ato de se ajoelhar, ele pode estar ligado à adoração? Pode. Porque é um ato de submissão, é um ato de reverência, é um ato de humildade. Mas esse ato pode ser feito em qualquer contexto. E até mesmo com os santos e com os anjos. Nós vamos ver isso na Bíblia. Por exemplo, quando um namorado se ajoelha para pedir a namorada em casamento. Não é uma adoração, é um ato de subordinação, de respeito, de reverência, de amor. Então, o ato, por exemplo, de beijar a mão da sua avó, da sua mãe, do seu pai e pedir a bênção, não é um ato de adoração, mas é um ato de reverência, de respeito, de veneração. Então, a adoração ela tem atos externos, mas não precisa deles para acontecer. Nós vemos, por exemplo, uma distinção aqui bem básica do significado de se prostrar. Por exemplo, Jacó se prostrou perante Esaú, seu irmão Esaú, 7 vezes. Isso está lá em Gênesis capítulo 33, versículo 3. A família de Jacó se prostrou perante Esaú. Gênesis 33, do 6 ao 7. Os irmãos de José se prostraram perante ele. Gênesis 42, versículo 6. Os irmãos de José se prostram perante ele novamente em Gênesis capítulo 43, versículo 26 a 28. Judá e seus irmãos se prostram perante José. Gênesis 44, 14. Nós vemos que o povo ele venerava Moisés em Êxodo 14, 31. Moisés se prostra diante do seu sogro em Êxodo 18, versículo 7. Os objetos sagrados do templo, quem tocava era santificado.
Está lá descrito em Êxodo 30, 29. A Arca da Aliança ela era levada em procissão. Números capítulo 10, versículo 33. Josué e os anciãos se ajoelhavam diante da Arca da Aliança. Josué capítulo 7, versículo 6. E também diversos outros exemplos, mais procissão com a Arca da Aliança. 1 Samuel 6, versículo 21 e capítulo 7, versículo 1. Abigail se prostra perante Davi. 1 Samuel 25, versículo 23. E outros exemplos. Davi rezava na frente da Arca da Aliança. 2 Samuel 7, versículo 18. Enfim, tem vários e inúmeros exemplos bíblicos de se prostrar perante objetos sagrados, como a Arca da Aliança, perante pessoas, em um sinal de respeito. E agora nós vamos ver até perante anjos. Em Gênesis capítulo 18, versículo 2, Abraão se prostra perante 3 homens que foram visitá-lo. E 2 desses homens foram destruir Sodoma e Gomorra posteriormente. E esses 3 homens eram uma teofania, ou seja, eram aparições de anjos. O Senhor estava no meio deles, mas 2 homens dessa aparição são anjos. E Abraão se prostra perante esses anjos. E esses anjos não o repreendem. Quando os anjos estão na casa de Ló, são recebidos por Ló para destruir Sodoma e Gomorra, Ló se prostra perante eles, em Gênesis capítulo 19, versículo 1. E esses anjos não repreendem Ló. Por quê? Porque o texto é bem claro, Ló se prostra perante eles, mas Ló não os adora. Quando a Bíblia vai falar de alguém se prostrando perante outra pessoa, outro ser, para o adorar, a Bíblia é explícita quando ela deixa bem claro que esse ato foi com a intenção de adorar. A gente vê lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 10, quando Cornélio se dobra, se ajoelha perante Pedro, e a Bíblia vai dizer que se ajoelhou para o adorar. E Pedro fala, não, levanta-te porque eu sou homem como tu, adora a Deus. Então, esse versículo, o ato de se prostrar, foi condenado porque estava intimamente ligado à intenção do coração de adorar. Por exemplo, em Apocalipse, quando João se prostra perante o anjo para o adorar, o anjo fala, não faça isso, levanta-te e adore a Deus, sou conservo teu. Ou seja, o anjo não repreendeu o ato em si de se ajoelhar, porque senão os anjos de Sodoma e Gomorra teriam repreendido Ló, teriam repreendido Abraão, mas ele repreende o ato de se ajoelhar com a intenção de adorar. Então, o ato externo de beijar, de se ajoelhar, de fazer reverência. Nós, por exemplo, como católicos, quando chegamos à igreja, diante do altar, nós fazemos a vênia. Diante do sacrário, onde está o corpo do Nosso Senhor, nós fazemos a genuflexão. Então, o culto católico ele tem muito de expressões externas para demonstrar aquilo que se sente internamente. Seja adoração, quando nós estamos diante do corpo do Nosso Senhor, ou seja, a veneração, quando nós estamos diante da igreja, diante das santas imagens, porque a veneração das imagens não se limita à imagem como objeto, mas ela tem em vista a pessoa que a imagem representa. Então, quando eu pego a imagem de Nossa Senhora, que eu tenho aqui na minha casa, e eu a beijo, ou eu faço uma reverência, ou eu ponho ela na minha frente quando eu estou rezando, eu não estou acreditando que essa imagem faça alguma coisa. Essa imagem é gesso, não fala, não vê, não ouve, não pode fazer nada. Se cair, vai quebrar e eu vou ter que comprar outra. Isso aqui não faz nada. Isso aqui não tem poder nenhum. E quem diz isso não sou eu, é a Igreja Católica. Isso aqui não vai mudar nada na minha vida. Mas eu tenho essa imagem porque, usando ela, é um meio didático quando eu me lembro de Nossa Senhora. Olhando para essa imagem, eu me lembro da Mãe de Deus. E eu posso elevar a minha alma em oração a ela e a contemplação e adoração de Deus. Então, as imagens são meios didáticos para elevar a nossa alma e nosso pensamento às coisas de Deus, às coisas celestes. Os primeiros cristãos eram analfabetos. As imagens nos templos, nas catacumbas, pintadas,
como nós veremos aqui também, elas eram meios de evangelização daqueles que não podiam ler, daqueles que eram ignorantes. Então, as imagens sempre foram usadas com esse meio, e jamais com intenção politeísta, idolátrica, como é proibido em Êxodo 20. Ou seja, eu acho que deixamos bem claro essa questão, com base nas Sagradas Escrituras, de forma bem consistente. Nós também temos agora os testemunhos dos pais da igreja. Mas antes eu queria mostrar para vocês que a utilização de imagens sacras na igreja, ela é tão antiga que ela data dos primeiros séculos. Ainda quando os cristãos se reuniam em catacumbas para adorar a Deus e fazer o seu culto, porque o império perseguia e matava os cristãos. Nessa época, os cristãos já pintavam suas imagens nas paredes da catacumba, representando a Virgem Maria, Nosso Senhor, representando os santos apóstolos. Você pode procurar e anotar aí. Imagem retratada a história dos 3 jovens na fornalha, contada pelo livro de Daniel nas paredes da catacumba de Priscila, em Roma. Não sei se dará para ver direito aqui, mas esses eram os tipos de imagens que eram pintadas nas catacumbas dos primeiros cristãos. Pode botar aí na internet, também vai achar Catacumba de São Marcelino e Pedro, em Roma. Retratação de Jonas sendo vomitado pela baleia. Ou seja, eles retratavam as passagens bíblicas por pinturas. Arca de Noé, Catacumba de São Marcelino e Pedro, em Roma, também. Noé na arca e o dilúvio. Tudo pintado nas paredes. Maria e o Profeta, Catacumba de Priscila, em Roma, século III. O Bom Pastor, Catacumba de Priscila, em Roma, século III. Peixe eucarístico, a Eucaristia sendo representada através de um peixe, também nas catacumbas. Catacumba, representação de Jesus. Cripta de São Gaio e Eusébio. Cristo como bom pastor, catacumba de Domitila. Essa imagem aqui também é bem conhecida, imagem de Nosso Senhor. Afresco com Cristo de barba, catacumba de Comodila. Ou seja, diversas catacumbas históricas, com pinturas históricas que retratavam Nosso Senhor, a Virgem Maria, os profetas, retratavam passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos apóstolos. Ou seja, são coisas que eram comuns nessa época e continuam sendo comuns. A igreja sempre creu nisso. A igreja se reuniu em um concílio ecumênico para decidir essa questão do século VIII. Então, isso não fere de forma alguma as escrituras nem a fé católica. Agora nós temos alguns testemunhos dos pais da igreja sobre as relíquias e as imagens. Nós temos o testemunho do martírio de Santo Inácio de Antioquia, quando ele foi devorado por feras no Coliseu e os seus restos mortais foi preservado como relíquia. O texto do martírio de Santo Inácio de Antioquia, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: apenas as partes mais duras de suas relíquias sagradas foram deixadas, as quais foram transportadas para Antioquia, envoltas em linho, como um tesouro inestimável deixado para a Santa Igreja, pela graça que estava no Marte. Século I. Ele foi discípulo de João de Pedro. Agora nós temos também o martírio de São Policarpo. São Policarpo ele foi discípulo do apóstolo João. E vai dizer o seguinte, no capítulo 18. Vendo a rixa suscitada pelos judeus, o centurião colocou o corpo no meio e o fez queimar, como era de costume. Desse modo, podemos mais tarde recolher seus ossos, mais preciosos do que as pedras preciosas e mais valiosos do que o ouro, para colocá-los em lugar conveniente. Quando possível, é aí que o Senhor nos permitirá reunirmos na alegria e contentamento, para celebrar o aniversário de seu martírio, em memória daqueles que combateram antes de nós, e para exercitar e preparar aqueles que deverão combater no futuro. Ou seja, os ossos de São Policarpo guardados para serem celebrados na festa do aniversário de seu martírio. Santo Agostinho fala muito sobre a relíquia dos mártires, né?
o resto mortais dos mártires operando milagres. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele fala sobre esse ocorrido que aconteceu quando ele nem era cristão ainda. Ele relata isso de forma muito reverente, de forma muito, muito interessante, dizendo que aquilo ali aconteceu por permissão de Deus, que Deus fez isso através dos corpos dos mártires. Ele vai falar: nessa ocasião, revelaste em visão ao teu bispo Ambrósio o lugar onde se encontravam os corpos dos mártires Protásio e Gervásio. Por longos anos os conservastes intactos nos tesouros do teu segredo, para descobri-los no momento oportuno, a fim de domar o furor de uma mulher, embora rainha. Descobertos e desenterrados por os corpos transportados com todas as honras para a Basílica Ambrosiana. Verificou-se durante o trajeto não só os possessos se livravam dos demônios, que foi atestado pelos próprios demônios, como também um cego de muitos anos, cidadão bem conhecido na cidade, tendo ouvido o ruído da multidão em festa e havendo indagado e sendo informado sobre a causa da turbulenta alegria do povo, levantou-se e pediu o guia que o levasse até lá. Ao chegar, obteve permissão para tocar o lenço, o ataúde dos teus santos, cuja morte é tão preciosa aos teus olhos. Logo que tocou o caixão, encostou o lenço nos olhos, estes imediatamente se abriram, e a notícia logo se divulgou, elevando-se a ti fervorosos solenes louvores. Ou seja, Santo Agostinho dizendo dos milagres que aconteciam quando as pessoas tocavam corpos dos mártires. Cegos voltando a enxergar, possessos se livrando dos seus demônios. E os restos mortais dos mártires operando milagres. Então nós vemos que a história da igreja, isso aqui são apenas algumas citações, não tem como eu trazer todas as citações para cá, porque são inúmeras e incontáveis. A fé católica é a fé de 2000 anos da igreja. É a fé dos apóstolos. É a fé dos discípulos apóstolos que chegaram até nós pela tradição e sucessão apostólica ininterrupta, preservada pela Igreja de Roma. A Cátedra de São Pedro. E aqui também vai dizer, num documento do Concílio de Trento, né, sobre as Sagradas Imagens. O Concílio de Trento, após a Reforma, já foi bem cirúrgico nessa questão, bem enfático, bem objetivo. E o Concílio de Trento, na sua seção 25, vai dizer o seguinte: além disso, declara este santo concílio que as imagens devem existir principalmente nos templos, principalmente as imagens de Cristo, da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de todos os outros santos, e que essas imagens devem ser dadas correspondente honra e veneração, não porque se crê que nelas existem divindade ou virtude alguma pela qual mereça o culto, ou que se lhes deva pedir alguma coisa, ou que se tenha que colocar confiança nas imagens, como faziam antigamente os gentios, que colocavam suas esperanças nos ídolos, mas sim porque a honra que se dá às imagens se refere aos originais representados nelas, de modo que adoremos unicamente Cristo, por meio das imagens que beijamos, em cuja presença nos descobrimos, ajoelhamos e veneramos os santos, cuja semelhança é espelhada nessas imagens. Tudo isto está estabelecido nos decretos dos concílios, principalmente na sessão de Nicéia, do segundo concílio de Nicéia, contra os impugnadores das imagens. De forma bem clara, objetiva, bem contundente. Nós podemos ver também o que o Catecismo da Santa Igreja Católica ensina a respeito disso. O Catecismo da Igreja é bem claro e evidente sobre o uso das imagens. Lá no número 1159 até o número 1159 e também 1160 e 1162, que diz o seguinte: as santas imagens. A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou a nova economia das imagens.
Antigamente, Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos agora do Senhor. Ou seja, de fato, no Antigo Testamento era proibido a imagem de Deus porque Deus não tinha corpo, não tinha mão, não tinha olho, não tinha boca, não tinha nariz. No Novo Testamento, Deus se fez homem, Deus se fez visível, Deus se fez imagem. Cristo diz que ele é a imagem do Pai, quem o vê vê o Pai. Então se inaugura a nova economia das imagens no Novo Testamento pela encarnação do Verbo. E vamos continuar. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, sejam escritas, sejam orais. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que corrobora a pregação evangélica, confirmando de verdade e não na aparência de que o Verbo de Deus fez homem. Isto também a nós é útil e proveitoso, pois as coisas se iluminam mutuamente, tanto no que representam como naquilo que sem ambiguidade significa. Número 162, 1162 vai dizer o seguinte: a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. São uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos abre meu coração para dar glória a Deus. A contemplação dos ícones santos associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos entra na harmonia dos sinais de celebração para que o mistério celebrado seja gravado na memória do coração. Em seguida, se exprima na vida nova dos fiéis. E mais à frente, no número 2129, ele vai dizer o seguinte: 2129 até 2132. O catecismo vai dizer o seguinte, interpretando a passagem de Êxodo 20 sobre as imagens: não farás para ti imagem de escultura de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: no dia que o Senhor vos falou por meio do fogo no Horebe, não viste figura alguma. Guardai-vos bem de corromper-vos fazendo figuras e ídolos de qualquer tipo. Eis aí o que Deus absolutamente transcendente que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todos e de todas as suas obras. Ele é o princípio e o autor da beleza que os criou. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou e permitiu a instituição de imagens que simbolicamente conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, a arca da aliança, os querubins, como a gente viu aqui na Bíblia. Foi se fundamentando o mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico de Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo e também da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou a nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada à imagem se dirige a quem ela representa, e quem venera a imagem venera a realidade nela produzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa, e não uma adoração que só a Deus compete. Os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as consideram em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Então, de forma bem clara, sucinta, prática e objetiva, nós vimos nesse curso, nessa aula, que a Bíblia não condena o uso de imagens. A Bíblia não só não condena, como até reafirma o uso das imagens sagradas, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também o uso das relíquias. Então a Bíblia ela não é de forma alguma contrária ao uso das imagens e ao uso das relíquias. Agora fica essa reflexão. De uma forma bem objetiva, respondido todas as questões,
Espero que vocês tenham anotado todas as referências, porque tudo isso aqui é uma informação importantíssima para o nosso conhecimento sobre a fé. É isso aí. Na próxima aula nós veremos outros tópicos como o purgatório, a santidade, que também se encaixa nesse tema atual sobre os santos, a comunhão dos santos, as imagens, a santidade, o purgatório, tudo isso a gente vai ficar sabendo nas próximas aulas de forma um pouco mais clara, encaminhando para o final do curso. Muito obrigado, fique com Deus, salve Maria.